Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Quantas pessoas estão na sala? Deixa eu ver se todos estão me ouvindo. Vamos esperar assim alguns minutinhos para a gente começar realmente de fato a nossa aula, tá? Vamos esperar mais pessoas chegarem na sala. Deixa eu ver quantas pessoas estão entrando. Eu recebi muitas dúvidas durante esses dias e aí eu separei algumas bem importantes para a gente conversar hoje, tá? Eu só quero ver se está todo mundo me ouvindo direito, dá um ok, por favor. Se tiver qualquer problema, pode me avisar que aí a gente consegue ajustar aqui para vocês ouvirem direitinho. A imagem, ok. Bem, vamos esperar mais uns 2 minutinhos, que aí a gente vai começar. Queria que vocês que já estão na sala, coloca para mim a cidade que vocês estão, né, o nome de vocês. Legal. Tem a Vanessa de Belo Horizonte, Felipe de Porto Alegre, legal, João Pessoa. Bastante gente na sala. Bom, vou apresentar para vocês quem que vai estar aqui me ajudando nessa aula. Então eu estou aqui com o Lucas, que é o nosso cameraman, que vai ajudar. Lucas, vem aqui dar um oi pro pessoal para poder mostrar que você está ajudando. É ele que vai deixar a gente em ângulos bem legais. O Rafael também, que é o diretor aqui da VOL, ele vai chegar aqui para vocês. Ele que vai me ajudar se tiver algumas perguntas, tá? E aí qualquer probleminha, né, qualquer coisa que der de errado, a gente coloca a culpa no Rafael, tá? Então tá bom. Então coloca aí para mim quem que já trabalha com gestante. Bom, legal, tem bastante gente, né? Há alguns que querem começar, bem legal. Pessoal, quem que aqui já leu o e-book que eu fiz recentemente de Pilates para gestante? A Bárbara já leu, a Vanessa. Legal, já bastante gente, né? Muito legal. E aí algumas pessoas já me deram feedback e aí eu estou esperando mais ainda. Se vocês tiverem algo para sugerir, eu estou bem aberta para isso. Bom, então vamos lá, né? Acho que já deu a hora para a gente começar o nosso aulão aqui. E aí aguardem, no final vai ter uma novidade bem legal, que faz parte dessas dúvidas todas que vocês tiveram, que vocês mandaram, esse retorno que eu tive que foi bem legal. E aí, por conta disso, nós tivemos uma ideia bem interessante que eu acredito que vai valer a pena ficar até o final, tá? E aí, conforme vocês tiverem dúvida, enquanto eu estiver falando, pode ir mandando, escrevendo no chat, que aí por isso o Rafael está aqui para poder ajudar e ele vai me interromper se precisar, se vocês estiverem com dúvidas. E aí depois eu vou deixar meu e-mail aqui também para vocês encaminharem e essa novidade com certeza vai ajudar bastante vocês no dia a dia, tá? Eu vou só mudar a câmera aqui para poder ficar melhor, para usar outra câmera e não ficar ruim para vocês visualizarem o que eu for mostrar, tá, aqui na prática, tá bom? Então talvez fique alguns segundos preto e aí a gente volta na outra câmera. Legal? Já mudei de câmera aqui, para mim já consta que está na outra câmera. Eu quero saber se tudo bem. Quero que vocês deem um ok aqui, avisando se está todo mundo visualizando, para a gente começar a fazer a prática. Bom, acho que para mim consta que ok. Qualquer problema pode interromper. Deixa eu afastar aqui para não atrapalhar. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Lembrando, pode interromper quantas vezes precisar para falar no chat, que o Rafael está aqui para ajudar, tá? Eu vou me apresentar como vocês já devem tiveram o contato nos e-mails, né? Eu sou a Patrícia de Andrade Valeriano, sou fisioterapeuta formada há 12 anos, né? Comecei a minha pós-graduação em terapia manual e postural, trabalho com o Pilates já há 9 anos e desde o início eu comecei a me interessar pelo público, né, da saúde da mulher, de preparação para o parto. E desde então comecei a buscar, a estudar, né, errei bastante no início. Vou contar um pouquinho para vocês depois dessa trajetória,
E hoje eu estou aqui, né, sou a responsável pelo curso de Pilates aplicado à gestante do Grupo VOL. E aí a gente vai conversando aqui. Se vocês tiverem as dúvidas, interrompe e eu vou mostrar algumas coisas na prática, algumas coisas eu vou mais falar e aí para ajudar vocês, tá? Então vamos lá. As perguntas que vieram muitos e-mails, né, nesses últimos meses que a gente começou com essa ideia do Pilates para gestante, o e-book. Então aí a gente recebeu algumas perguntas e eu selecionei algumas, né, não que outras sejam menos importantes, mas eu selecionei algumas que repetiram muitas vezes. E aí eu vou ajudar vocês aqui mostrando com exercício ou simplesmente falando, espero que eu consiga ajudá-los, ok? Então vamos lá, uma pergunta que vem muito toda vez que eu ministro um curso, a primeira pergunta que as pessoas têm é se deve fazer abdominais ou não, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou ler aqui a pergunta que chegou de algumas pessoas, né, que foi da Luciana, da Alice, da Karina, do João, da Vanessa, da Roberta, da Mônica, né, que sempre pergunta sobre os exercícios abdominais nas gestantes. Posso fazer ou não? Tem algum exercício que eu devo evitar? E até que mês que a gente costuma fazer, tá? O que normalmente eu falo, o que a gente deve evitar com a gestante não é de fazer o fortalecimento de abdômen, e sim a gente deve evitar as flexões de tronco, tá? Por que eu não devo fazer flexão de tronco? Principalmente a partir do segundo trimestre, depois de 16, 17 semanas, tá? Mas normalmente é o que aparece pra gente. Num primeiro trimestre não teria tanto problema. Por quê? Porque o reto abdominal, né, a musculatura que a gente tem na frente do abdômen, ela vai se distender bastante, né? Ela vai ter a tendência para a barriga poder crescer e caber o neném lá dentro. Então, essa musculatura ela vai se alongar muito. E quando a gente faz essa flexão, ela é solicitada. Com essa solicitação, como vai perdendo, tem um risco bem grande de aumentar a separação, que a gente chama de diástase, que fica entre os reto-abdominais. Por isso, a gente deve evitar de fazer esse tipo de movimento. Pensando assim, num exercício que a gente deve trabalhar com essa gestante, né? Então, vamos lá mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse fortalecimento de abdômen sem necessariamente precisar fazer uma flexão de tronco, tá? Além da gente ativar, a gente vai falar numa outra pergunta mais para frente, a musculatura estabilizadora, o powerhouse lá, e a gente vai responder isso para vocês daqui a pouco. A gente vai utilizar exercícios que utilizem a estabilização postural. Então, o tempo todo ela vai estar contraindo o abdômen, o tempo todo ela vai estar utilizando essa musculatura estabilizadora, sem necessariamente precisar fazer lá o abdominal tradicional que a gente vê bastante na academia, tá? Então, um exercício, né? Tem muitas opções, né? Que a gente tem no curso, na apostila, opções de exercícios para vocês adaptarem, né? Lembrando que cada gestante, ela tem uma condição física diferente da outra, tá? Mas quando a gente pensa em falar para mais pessoas, a gente tem que pensar em populações no geral. Então, a gente pode chegar a gestantes muito bem treinadas e pode chegar muitas gestantes sedentárias, né? A minha experiência como fisioterapeuta é mais em gestantes sedentárias do que em gestantes bem treinadas, tá? Então, a gente pode pensar aqui nesse exercício que eu posso fazer nessa posição ajoelhada. Eu posso usar essas molas aqui, são um pouco mais resistentes, mas eu posso usar uma mola um pouco mais leve, porque é um exercício que as pessoas têm bastante dificuldade de fazer, tá? Então, eu posso usar com as alças, posso usar a barra do Cadillac. Eu começo aqui com o cotovelo estendido, tá? Eu gosto de ficar com os dedos estendidos para não fazer pressão aqui e usar a musculatura desnecessária, né? Então, eu prefiro ficar nessa posição, mas se mesmo assim a pessoa achar que vai escapar, pode segurar. O que eu não posso deixar fazer é que ela fique fazendo muita força em flexores e não faça o trabalho da musculatura que eu estou acionando aqui no momento, tá? Então, quando olho esse exercício, é um exercício para membro superior, para trabalho de estabilização de escápula, de grande dorsal, também. Só que quando a gente faz um movimento de extensão aqui de ombro, eu tenho que acionar lá a musculatura profunda para conseguir manter aqui e voltar, tá? Então, eu posso fazer alternado, que também vai acionar ainda um pouco mais o oblíquo, porque senão, se ela não estivesse estabilizando, ela estaria rodando o tronco, tá? E aí eu vou estar trabalhando a musculatura do abdômen. Posso fazer bilateral. E eu necessariamente não preciso de uma flexão de tronco, eu estou trabalhando bem o abdômen.
dar essa consciência para a gestante que ela realmente está trabalhando essa musculatura, que não é para pensar só lá no tríceps, no grande dorsal, não é só para pensar em membro superior, e sim nessa estabilidade. Além dessa posição ajoelhada, posso fazer sentada também, é o mesmo movimento, aí eu teria que ajustar a mola ficar um pouco mais fácil, se ela tiver dificuldade de ficar, uma gestante com alguma patologia de joelho, não consegue ficar naquela posição, eu posso fazer o mesmo movimento, eu vou sentir um pouco menos esse trabalho abdominal como o ajoelhado, mas a gente também pode fazer dessa forma, tá? Tudo bem aí, Rafael? Alguém está perguntando alguma dúvida? Então tá bom. Até quantas semanas, né, tinham perguntado. Na verdade, no primeiro trimestre, né, quando chega pra gente no primeiro trimestre, é bem mais fácil, é bem tranquilo, a gente consegue ainda usar as flexões de tronco. No segundo trimestre, lá no comecinho, a gente já vai evitando, vai diminuindo, vai trabalhando dessa forma, que é muito mais interessante, né? E aí, no terceiro trimestre, a gente, nas últimas semanas, que aí a gente vai evitando essa contração, a gente vai ter que ensinar uma força diferente lá de abdômen para ela fazer a expulsão no caso de a gestante optar pelo parto normal, certo? Então vamos lá para a próxima pergunta. Com relação ao powerhouse e a contração do períneo, que sempre solicitamos aos alunos, você faz algo diferente disso com suas alunas gestantes ou adapta? Ou não, você trabalha da mesma forma que trabalha com os demais alunos saudáveis, tá? Quem fez essa pergunta foi a Luciana, a Denise, a Eleonora, a Juliana, a Mila, o Vinícius, lá de Caxias, tá? Então, como é que eu faço esse trabalho de powerhouse? Vamos ali mostrar para vocês. Eu faço exatamente da mesma forma que a gente faz com os nossos alunos, né? Então, acionando lá, começando pelo assoalho pélvico, é bem importante isso, os nossos alunos mesmo, não só gestantes, mas começar lá pelo assoalho pélvico, depois pedir o acionamento do transverso. Eu costumo falar, imagina que você está abraçando o bebê, né, para elas ficarem seguras, para elas não acharem que contrair o abdômen vai ser prejudicial para o bebê, né? Essas coisas a gente escuta bastante, tem umas que tem bastante medo, então a gente deixa claro que não, você está abraçando o bebê, pode contrair, não tem problema, vai pedir o fechamento lá das costelas, vai pedir o acionamento da musculatura do oblíquo. Então, da mesma forma que a gente faz com os nossos alunos, o que vai acontecer é que ao longo da gestação, né, nos últimos trimestres, né, nas últimas semanas, ela não vai conseguir mais fechar a costela porque o reto abdominal está lá bem alongado. Então ela não vai conseguir mais fechar tanto como ela conseguia no início ou como um aluno não gestante, tá? Um aluno que não esteja gestante, certo? E aí como que a gente pode ensinar desde esse princípio com ela? A gente pode acionar a posição que fica mais confortável, né? Eu posso ficar nessa posição, eu posso segurar, né, para ela ficar mais confortável aqui, para ela conseguir sentir o trabalho de assoalho pélvico, posso deixar apoiado, pode focar aqui, ó, nas costelas, a gente vai dar prioridade para que ela faça, puxando o ar lá pelo nariz e que ela solte, aproximando as costelas, né? Então, isso aqui que vai começar a ficar difícil conforme a barriga for crescendo. Então, ela consegue fazer, a gente vai sempre ver uma diminuição lá do abdômen, né? Quando tiver maiorzinho, ela vai conseguir fazer esse fechamento, mas não vai ficar tão fácil, o diafragma vai começar a ficar pressionado e aí vai começar já nas últimas semanas a dificultar, mas a gente continua solicitando isso até o final, tá? Outra posição que é mais fácil da gente passar para ela de contrair assoalho, sem que ela tensione adutor, glúteo. Então, nessa posição aqui, para ela ser bem confortável, né, ficar nessa posição no Cadillac, então eu peço o acionamento lá de assoalho pélvico, e aí o restante da musculatura, tá? E aí uma pergunta que é bem comum, né? Eu vou fazer essa contração de assoalho que você pede o tempo todo, durante todas as semanas, eu vou ficar contraindo até o final? Se ela tiver opção, né, por parto normal, nas últimas semanas a gente começa a ensiná-la a fazer o relaxamento dessa musculatura, tá? E aí, assim, eu posso falar, imagina lá quando você está fazendo xixi, que é o que você vai ter a sensação de relaxamento, ou a gente começa a trabalhar bastante mobilizações pélvicas, bastante alongamento da musculatura que envolve toda essa pelve, de adutor, de piriforme, né, de glúteo, né? E aí, uma coisa que eu uso bastante já no terceiro trimestre
são as mobilizações pélvicas, que é assim, inconscientemente ela vai relaxar. Então, pode filmar mais aqui do lado, para a gente, pode fazer lá como a antiversão e a retroversão. Nas últimas semanas, vai ficando cada vez mais limitada, ela não consegue fazer com uma amplitude tão grande, né, porque o abdômen está bem volumoso, mas a gente pede esse sentido, né. Eu posso fazer isso desde o início, mas prioritariamente no final, a gente precisa fazer para ajudar a relaxar esse assoalho pélvico. Posso fazer movimentos laterais, né? Então eu posso fazer tanto como para frente, para trás, como no anterior, laterais. Posso fazer círculos. Tá? Então é um trabalho que é bem confortável, elas gostam bastante de fazer. Legal? Então vamos lá para a próxima pergunta. Como é que você acha que o educador físico pode acompanhar a gestante durante a gestação, se a gestante é perfeitamente saudável e sempre praticou atividade física regular, né? Quais seriam as minhas dicas, né? Quem perguntou isso foi o Patrick, a Eliane, a Flávia, a Gabriela e o Anderson. Sim, na minha visão, assim, claro que eles podem trabalhar, né, com esse público. Algo que é muito comum são as mulheres que praticavam atividade física e querem continuar fazendo com aquele mesmo personal, com aquele mesmo profissional, não querem trocar, não, agora eu tenho que ir para um fisioterapeuta, não necessariamente, tá? Pode continuar fazendo aula desde que seja grupos menores, né, tipo esses grupos às vezes de academia, colocar 10, 15 pessoas para fazer aula e umas 2, 3 gestantes lá no meio, não é muito aconselhável, né? Fazer o que acontece muito com o pilates de solo. Então seria algo mais individualizado ou de grupos menores e que esse profissional seja capacitado para trabalhar com esse público, tá? Porque assim, é algo que é muito comum, todo mundo sabe trabalhar com gestante, sempre aparece, né? É muito difícil alguém que fala, não, nunca apareceu uma gestante no meu estúdio, né? Na minha vida profissional, nunca tive contato. As pessoas atendem, só que aí elas acabam tendo muitas dúvidas. E aí o que acontece? Umas têm cuidado demais, e aí acaba não trabalhando do jeito que poderia, e outras acabam fazendo maluquices, né? Que acontece bastante, que eu vejo bastante pela internet, né? Um dos motivos dessa novidade que a gente vai mostrar para vocês no final dessa aula, é isso, né, que as pessoas acabam se perdendo. Mas ela era bailarina, ela era atleta, então ela pode continuar, o que eu devo fazer? Então é muito importante que esse profissional ele busque informações, né? Ele participe de workshops, participe de eventos relacionados à gestante, que ele leia livros, veja as informações, né? Cuidado com informações da internet. Eu já vi até vídeos gravados de coisas desse tipo, né, de fazer exercícios que não seriam indicados, tá? E o grande problema de fazer um exercício que não seria indicado não é só não fazer bem, é fazer mal para essa gestante, tá? Então não é porque ele é um profissional de educação física que ele não possa trabalhar com essa gestante, né? Se era uma aluna que continuava com ele ou se vai ser uma aluna nova, sem problema, desde que ele esteja bem seguro do que ele está fazendo, tá? Então, assim, não adianta só falar, tá bom, não, eu atendo, porque eu preciso de dinheiro, né? Então, que venha o cliente, não vou dispensar. Mas busca, né? Vai atrás, né? E aí é por isso que a gente ficou pensando nisso, para ajudar essas pessoas que têm dificuldade de acessar, de conseguir fazer um curso no final de semana, que trabalha, que faz pós-graduação, enfim, tá? Por que é importante? Que ele saiba realmente as alterações fisiológicas, biomecânicas que acontecem no corpo dessa mulher, que aí ele vai saber o que ele deve evitar, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer para ajudar essa mulher, tá? Tudo bem aí, Rafael? Tem ninguém mais nenhuma pergunta? Muito bem. Outra pergunta também bem comum: quais são os exercícios totalmente contraindicados durante a gestação? Foi o Jorge, a Graciane, Bruna, a Ana Clara, a Valquíria, Ingrid, a Karina, a Elisete, tá? Os exercícios que eu costumo falar que são contraindicados seria fazer pranchas, né, de 4 apoios, que são para uma gestante que não tem uma boa estabilidade, né? Eu vou lhe mostrar para vocês alguns alongamentos extremamente avançados, tá? Se ela era uma aluna que já era
bailarina, você conhecia, você sabia o histórico de flexibilidade, ok. Né? Mas se você pega uma pessoa que ela tem o efeito do hormônio, que a gente vai comentar isso, comenta bastante isso no curso, que é algo que interfere no nosso dia a dia, ela vai fazer um alongamento, teoricamente ela está lá flexível e ela não está flexível, né? Ela está com efeito de relaxina e aí ela acaba se machucando, né? Sentindo dor depois, e a gestação já tem coisas tão desconfortáveis para acontecer, a gente não precisa de mais uma, tá? Outra coisa também que eu vejo muito, exercícios com alto risco de queda, né? Então não é que não possa fazer exercícios de equilíbrio, mas colocar a gestante com riscos eminentes de queda, a gente não tem por que fazer isso. Ah, mesmo assim, ela sempre foi muito boa, ela subia, ela fazia aquilo. Tá, mas a gente tem esse efeito desse hormônio, a relaxina, deixa tudo mais instável. Então ela podia até estar bem antes. Ela era uma pessoa que tinha facilidade de sobe e desce, de ficar de pé na bola, mas aí agora ela tem esse efeito, então o corpo dela tá diferente, tá? Ela não tá igual ela estava antes de engravidar, tá? Exercícios invertidos, né? Algo que a gente comenta bastante. É muito comum, a gente vê muitas fotos, muitos vídeos, que a gente sempre fez, as pessoas que concordam. Eu discordo, né? Eu acho que não tem necessidade de fazer nesse momento, não vai agregar em nada ela fazer esse posicionamento. Então eu acredito que deve evitar mesmo fazer esse tipo de exercício, tá? Exercícios isometria também, né, por muito tempo, permanente, isso acaba aumentando a frequência cardíaca, né, que é algo que a gestante a gente não deve fazer. Tem lá a questão da literatura, que fala que a gente deve fazer, não passar de 120, também tem umas controvérsias, eu não vou me alongar muito sobre isso, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui no Reformer, né, deixa eu até colocar minha meia que eu acabei esquecendo. Por exemplo, um exercício, né, como eu comentei, das pranchas. Um exercício que é usado aqui no Reformer, que a gente chama de The Elephant. Que ele é uma prancha e ele é seguido de uma elevação do quadril, né? Ou seja, que é como se fosse o sentido da posição invertida. Então, esse exercício que pode fazer para cá ou para lá, a gente sabe que tem a variedade de exercícios. Imagina lá uma gestante que ela vai colocar, que ela vai entrar em prancha, a barriga dela já está lá para baixo, né, um risco bem grande de ter uma diástase, e ainda ela vai fazer a elevação do quadril, fechando o carrinho e ficando lá numa posição bem desconfortável, tá? Então, até mesmo, se eu ficar só aqui, então eu quero fazer uma prancha, tá? Que tem outra coisa que interfere aqui, a posição do punho, por conta dessas articulações mais estáveis, ela está aqui sobrecarregando bastante a articulação, tá segurando o peso dela, mais um peso extra, que vai depender bastante, né, de uma gestante que já ganhou 10 quilos está no segundo trimestre ainda. Então, são coisas que a gente deve evitar. O abdômen lá para baixo, é difícil, ela vai conter essa posição aqui, vai ser difícil ela conseguir conter essa musculatura, tá? Então, isso eu não faria, né? Não tem porquê. O que acontece? Com a gestante, a gente acaba tendo uma diminuição do repertório, né? A gente não deve ficar fazendo, eu quero variar. A gente até consegue, né? No curso do Pilates aplicado à gestante, a gente tem por volta de 100 exercícios, né? Com ideias diferentes para vocês trabalharem, mas lógico que vai ficar mais limitado conforme vai passando as semanas, tá? E lembrando daquela questão de acordo com cada uma, né? Tem condição física melhor, a gente até consegue uma variedade maior. Com outras, a gente vai ficar na repetição mesmo, mas desde que eu consiga alcançar os meus objetivos, tá? Então, vamos lá para a quinta pergunta. Quais exercícios parcialmente contraindicados, né? Ou seja, são aqueles onde eu devo tomar mais cuidado, ter uma cautela maior, né? Quem perguntou foi a Sofia, a Alice, a Júlia, a Isabela, a Manuela, a Laura e a Luíse, tá? Então, assim, vamos pensar lá o que a gente poderia fazer o que seria parcialmente, algo que eu teria que tomar cuidado. Então, que eu teria que avaliar se aquela gestante, aquela minha aluna individual consegue fazer uma boa execução daquele exercício, que talvez uma outra não vai conseguir, então eu vou ter que tirar ele do meu repertório, tá? Vamos pensar lá primeiro
na ponte. A ponte é um exercício que a gente usa bastante com gestante. Vamos fazer aqui no Reformer. Então, lembrando, né, da gente colocar um pouquinho mais de molas para ajudar ela não ter que fazer um esforço tão grande. Mas assim, eu posso fazer primeiro trimestre, segundo trimestre, normalmente até umas 24 semanas, dependendo da gestante, consegue fazer com facilidade. Algumas, o que vai acontecer com essa ponte? Então, vamos lá. Vou pedir para o Lucas mostrar aqui na lombar. Então, se eu estiver fazendo uma elevação lá do quadril, ok. O que pode acontecer muito com algumas gestantes com a tendência da hiperlordose é aumentar a curvatura aqui. E aí, o abdômen, quanto maior, vai começar a pesar mais aqui no diafragma, que já está com dificuldade. Então, eu posso fazer só o comecinho da ponte, só para ter ativação do glúteo, ativação do abdômen. Isso até a gente consegue fazer controlado com algumas pessoas que não tinham, com algumas gestantes que não tinham dificuldade de manter a pelve na posição neutra, porque já vai ter uma tendência até a hiperlordose. Então, é melhor que a gente consiga fazer controlado ou não faça, tá? Então, a gente pode fazer, é um exercício muito bom, né? Mobiliza a coluna, faz o fortalecimento de abdômen, mas se ela estiver compensando demais nesse posicionamento da lombar, a gente deve evitar, tá? Paty, chegaram algumas perguntas aqui para a gente sobre até qual trimestre eu devo fazer a ponte, eu posso fazer a ponte, e a respeito do decúbito dorsal, também até qual trimestre, até quantas semanas seria aconselhável para trabalhar com o decúbito dorsal. Legal. Excelente pergunta. Essa pergunta as pessoas fazem bastante nos cursos, né? Até quando eu devo fazer a ponte e por conta do decúbito dorsal que a gente ainda não tinha falado, tá? Como eu falei, vai depender do tamanho, né? De acordo com o crescimento da barriga, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que demoram um pouco mais para aparecer, tem gente que até 20 e poucas semanas ainda disfarça que nem grávida está. Então, assim, depende bastante. Mas do meio do segundo trimestre para frente que normalmente começa a ficar mais difícil e elas têm essa tendência maior a compensar. E o decúbito dorsal também vai depender desse aumento do abdômen, tá? Porque o decúbito dorsal, a gente sabe que o bebê, conforme vai pesando, ele pesa sobre a veia cava, né? E isso pode causar alguns sintomas, né? Como diminuição lá do débito cardíaco, pode acabar, tem algumas gestantes que relatam formigamento, desconforto, então a gente deve evitar, tá? Se for uma gestante, eu nem tenho tanto, né, o abdômen dela nem cresceu muito, eu posso continuar fazendo com 26 semanas a ponte, aquele comecinho? Sim, porque assim, a gente não vai ficar naquele mesmo posicionamento, a gente pode fazer a ponte e voltar para um outro exercício, tá? Uma outra coisa também que acontece muito é a que a gente costuma chamar de cadeirinha no Pilates, que é a posição 90 graus de quadril e 90 graus de joelho, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer aqueles exercícios aqui, que a gente vai fazer o trabalho de membro superior, mas para a gente conseguir fazer aqui, o que eu tenho que fazer? Manter essa posição, tá? Pode filmar aqui, Lucas, para a gente mostrar o que acontece. Nessa posição, eu tô aqui. Na hora que eu tiro os pés, ele começa a solicitar bastante o abdômen. E aí, o que eu já percebi com algumas gestantes? Né, para fazer os exercícios todos que a gente está acostumado aqui, ela tem uma tendência muito grande a estufar o abdômen para fora e aí vinha aquele movimento da diástase. Então, o que eu posso fazer? Né? Ou eu vou fazer um pouquinho mais de flexão do quadril aqui para diminuir esse acionamento, tá? Ou realmente a partir de 20, 25 semanas, dependendo bastante, né, da gestante, mas eu já devo evitar esse posicionamento, né, porque aí vai ter a questão do decúbito dorsal e aí eu já não preciso mais fazer dessa forma, posso fazer outros exercícios, tá? Um outro também que eu acho bem interessante, tá? Só mais um aqui desse é fazer os trabalhos de
equilíbrio no reformer, né? Como é uma superfície bem instável. Então, não é totalmente contraindicado, porque, assim, eu tenho gestantes que têm muita facilidade. Ela sobe e desce do reformer com toda facilidade, não tem problema com isso, não tem risco. Apesar disso, a gente sempre tenta ficar próximo dessa gestante, né? Eu tenho o hábito de, com gestante, trabalhar até no máximo 2 pessoas na aula, para eu conseguir ficar mais próxima, mais cuidado, tá? Mas eu não deixaria de fazer esse exercício, só que eu teria que ter um cuidado a mais, para saber para quem indicar ou não, né? Por exemplo, um afundo que a gente está acostumado a fazer no reformer. Deixa eu pegar uma caixa aqui. Né, que é um exercício que a gente usa bastante. E aí aqui eu fazer o trabalho de flexão de quadril e joelho. Tá? Não teria problema desde que não fosse tão instável. Então, se eu tiver uma confiança, se for uma gestante que tem essa facilidade, que não tem problema com relação ao equilíbrio, a gente pode passar sem problemas, não seria totalmente contraindicado, tá? Então, vamos lá para mais uma pergunta. Quando chega uma gestante no seu estúdio, quais procedimentos que você adota, o que você faz numa primeira aula, como é o primeiro mês, né, no caso dela não ser a sua aluna? Eu, como qualquer aluno, eu vou ensiná-la a fazer os princípios do método do Pilates, a fazer o powerhouse, a fazer os alinhamentos, a respiração, os exercícios controlados, né? Mostrar como é que a gente trabalha no dia a dia de uma aula, tá? Passar bastante segurança, sinto, estou acostumada, né? Já fiz cursos aplicados à gestante, então eu tenho bastante conhecimento, vou te ajudar, vai ser bem legal. Então já passa essa segurança para ela, para que ela perceba que ela está com um profissional capacitado que vai cuidar dela com segurança, né? Sem ter problema, sem inventar exercícios, tá? Eu costumo falar que o menos é mais. Então, se você ainda tem algumas dúvidas e chegou essa gestante que você não conhecia, você não sabe o histórico dela, até falou que ela praticava, que fazia alguma coisa, mas você vai saber se é verdade. Então, é melhor que você faça menos coisas nesse início até que você possa conhecer a condição física dela. E aí depois você vai e começa a fazer os exercícios com mais segurança depois ao longo das aulas, tá? Ô, Paty, chegou uma pergunta aqui, é o seguinte, se a aluna, se ela não tem autorização médica, ou seja, ela chegou no seu estúdio sem a indicação do médico, se você atende também normal, o que você faz se ela chega sem autorização médica? Tá, legal também. Uma pergunta que chega bastante é se realmente eu preciso que ela chegue na minha primeira aula com autorização. Meu médico disse que eu posso fazer Pilates. Tá? Eu dou essa primeira aula e aí eu pergunto, lógico, de alguns problemas prévios e eu oriento para que ela, na próxima consulta, ela traga uma autorização desse médico, se eu precisar falar com ele por telefone, tá? Mais um aval para a gente realmente ter a segurança de que ela está apta a praticar o Pilates. Tá? Na última pergunta eu vou falar um pouquinho mais disso, então não vou me estender agora, quando a gente vai falar sobre essa questão de indicação ou não, se eu devo começar o Pilates, mas a princípio eu vou receber essa gestante, vou fazer a aula com ela e eu aguardo para que ela vá na próxima consulta. Não seria tão interessante eu falar, não, você só vai fazer uma aula experimental depois que você passar a consulta. A consulta era só daqui um mês, nisso já passou, ela já perdeu a vontade e não vai mais fazer, tá? Quem fez essa pergunta, né, que eu acabei esquecendo de falar, a Valentina, a Giovana, a Eliane, a Bruna, a Alice e o Mário também, de Limeira, tá? Muito bem. Vamos lá para mais uma pergunta. De uma forma geral, quais são os principais objetivos que eu tenho com a gestante em cada trimestre da gestação? A Beatriz, a Helena, o Hugo, a Vanessa, a Mônica, a Karina, que perguntou, tá? Primeira coisa, assim, o primeiro trimestre é bem difícil que chegue não é impossível, né? Eu falo, mas a grande maioria vai chegar pra gente a partir do segundo trimestre, porque tem a velha história de que tem que começar no segundo trimestre, que tem que esperar passar aquele risco, né, das 12 semanas. Se eu pego uma gestante no primeiro trimestre, é excelente, eu consigo trabalhar, né, uma condição física melhor com ela, exercícios mais variados, eu consigo já adicionar bastante a musculatura do abdômen, que depois vai perder bastante força. Então, eu acho bem interessante a gente trabalhar
com essa gestante desde o primeiro trimestre, tá? Então, posso trabalhar fortalecimento de membro superior, inferior, aproveitar o decúbito ventral, né, o dorsal, que eu vou, depois, mais para frente, não vou conseguir fazer, tá? No segundo trimestre, que elas têm muita disposição, né? É a fase de comprar um enxoval em Miami, né? Então, assim, eu tenho muito mais disposição, elas não estão mais se desconfortáveis, não tem mais aquele medo de achar que vai perder se fizer um exercício. Então, elas estão bem mais dispostas, a gente consegue aproveitar bastante com as limitações mesmo que a gente comentou nos outros exercícios, da questão da cadeirinha, do decúbito dorsal, né? Cuidado com a questão de equilíbrio, tudo. Então, assim, fora isso, a gente consegue trabalhar os mesmos fortalecimentos, as mobilizações de coluna. No terceiro trimestre, já começa a voltar um pouco mais para o preparo desse corpo. A gente tem que diminuir a intensidade dos exercícios. E aí, no caso de um parto normal, eu vou tentar prepará-la, né? Não é assim, eu tenho certeza que se ela fizer pilates, ela vai ter parto normal. Ela tem uma grande chance perto de uma sedentária que não fez nada a gestação inteira, né? Então, assim, se ela quiser, se ela tivesse esse interesse, a gente pode fazer alguns exercícios específicos de preparação, tá? Ou então, se for um parto cesárea mesmo, a gente pode fazer só o trabalho de diminuir a intensidade dos exercícios, tá? Mais alguma dúvida, Rafael? Não. Não? Tranquilo? Continua todo mundo entendendo bem aí, dando para escutar? Por enquanto, o Rafael não falou que tá ruim para visualizar, tá? Então, vamos lá para mais uma pergunta. E aí, acho que deve ter bastante gente ansiosa para saber, né, o que a gente vai falar no final, né, o que tem depois dessas perguntas, o que a gente vai mostrar para vocês, tá? Então, com relação ao que eu faço quando uma gestante tem pressão alta, tá? Foi a Lara, a Maria, a Eloá, o Rafael, a Laura e a Flávia que perguntaram, tá? Eu costumo, se chega uma gestante com esse histórico de hipertensão, assim, numa gestante, primeira aula, eu vou fazer avaliação, eu vou mensurar a pressão arterial, tudo, né, mesmo que ela não tenha nenhum histórico. Mas no caso dela chegar com o histórico, eu sou hipertensa, mas meu médico liberou, eu posso fazer o Pilates, eu vou mensurar no início das aulas, né, se precisar, se ver que está oscilando início, meio e fim das aulas, se não só no início e no final, para não atrapalhar, né, se por acaso ela estiver com outro aluno, tá? O que a gente deve evitar, então, com uma gestante com uma pressão mais alta? Vou mostrar aqui no Cadillac para vocês, por exemplo, coisas que a gente está super acostumado a fazer no nosso dia a dia, né? As séries de... Deixa eu ver onde eu deixei as alças de pé. As séries de leg lowers, né? Que a gente faz bastante com os nossos alunos, tudo, e é bem legal para a gente trabalhar com uma gestante. Essa posição, membros inferiores elevados, tem uma tendência grande a aumentar a pressão arterial. Então, assim, não que eu não deva fazer, mas é aquela questão da cautela. Eu faço uma variedade aqui de exercícios, faço uma série, né, de 10, 12 repetições, e aí eu tiro, vou fazer outra coisa, vou mudar ela de posição, tá? Ou então vou fazer unilateral, né, para não elevar os dois ao mesmo tempo, tá? Aí sim eu devo evitar mais ainda a questão das isometrias, né, porque tem um aumento ainda maior da frequência cardíaca, tá? Então, assim, são pequenos ajustes que a gente deve fazer, mas não que ela não deva fazer aula. E a respiração vai ajudar bastante a esse controle da pressão arterial, tá? É algo bem legal. Já tive casos de pessoas que chegam com a pressão elevada e no final da aula ela acaba baixando por conta da respiração, dos exercícios mais lentos, tá? Então vamos lá. Temos aqui a última pergunta, antes da gente falar para vocês qual será essa novidade que vocês terão acesso, tá? Você aconselha que uma gestante que nunca fez atividade física comece a fazer o Pilates na gestação? Foi o Joaquim, a Estela, a Milena, a Bárbara, a Débora que perguntaram, né? Eu aconselho muito, né? Muito mesmo. Eu acho que eu costumo falar nos cursos que uma gestante, né, uma mulher quando decide, eu quero engravidar, eu vou até o médico, né, antes de tomar, tem que tomar ácido fólico, fazer exames, eu acho que no meio dessas indicações teria que ter a prática de Pilates, tá?
Eu acredito, na prática minha, que nenhum dos exercícios, né, pensados aqueles seguros, né, que a gente realmente saiba o que está fazendo, né, sem pensar em coisas acrobacias, né, nada desse tipo, nenhum exercício possa atrapalhar essa gestação nesse início ou porque a mulher era sedentária, né? Segundo a literatura, ela costuma falar que a gente não deve exceder o que a pessoa fazia antes da gestação. Então, se é uma sedentária e ela não fazia nada, então ela tem que ficar dormindo em casa sem fazer nada, né? Então, assim, para a gente não ter que fazer isso, né? Falar, então a sedentária, então ela diminui, pronto, ela dorme aos 9 meses, né? Tirando a questão das gestações de risco, não, ela deve realmente trabalhar de uma forma mais moderada, né? Uma forma muito mais tranquila do que uma pessoa que já praticava, né? Se pega uma pessoa tentando engravidar, praticou 1 ano de pilates, com certeza ela vai ter uma qualidade nos exercícios bem maior do que aquela que chega para você sedentária, nunca fez nada, com 18 semanas já, né? Então você acaba tendo um pouco mais de dificuldade do que uma pessoa mais treinada. Então eu acredito que tendo conhecimento, se pega um profissional que já fez capacitações na área de gestante, que realmente conhece, que realmente sabe o que tem que fazer, né? Então eu acho que ele tem que começar, que essa aluna, mesmo que ele não conhecesse, que ela era sedentária, eu acho que a gente ir atrás de conhecimento com certeza vai agregar, que a gente vai conseguir atender um público maior, ou eu quero me especializar só nisso, quero trabalhar só com isso. Talvez no início seja um pouco difícil, mas que você realmente consiga depois ter essa especialização, ter essa segurança na hora de passar os exercícios para essas alunas, tá? Todo mundo acha às vezes que é fácil, eu já trabalhei com gestante, já tive umas alunas, já tive amigas, tal, e isso acontece. Não é a mesma coisa, né? Quando chega, eu errei bastante, né? Fiz coisas no início que eu achava que estava certo e depois eu fui atrás, não estava. Então a gente vai aprendendo a cada dia, né? A cada gestante nova que vem, a gente tem uma novidade, alguma coisa que antes eu fazia com todas as outras, eu fazia tal posicionamento, tal exercício e dava super certo. E agora já não acontece mais a mesma coisa, tá? Então eu vou voltar aqui pro computador. Mais alguma pergunta, Rafael? Então, tranquilo? Não. Tem algumas perguntas, mas eu acho que depois é melhor você responder direto no computador. Então tá bom. A gente vai mudar de novo ali pro computador para eu poder contar essa novidade, né? A gente vai ver quem que está na sala ainda, quem que esperou realmente até o final e que está ansioso para a gente contar para vocês como é que vai funcionar. Legal? Então vamos lá. Pessoal, ok? Estão me vendo agora nessa câmera novamente? Todos me escutando? Aguardando o ok de vocês. Bom, então vamos lá, né? Qual que é a novidade que vocês esperaram até agora? A gente transformou o curso presencial online. Isso mesmo, a gente conseguiu transformar o curso que a gente só existe hoje na forma presencial em algumas cidades, a gente transformou ele totalmente online para que vocês consigam realmente ter um aproveitamento maior. Por que a gente resolveu fazer isso, né? Como eu já comentei, agora que eu acabei de falar, cidades, esse curso hoje só acontece em poucas cidades do Brasil, tá? E aí isso acaba dificultando o acesso de pessoas de cidades distantes, que acaba dificultando o acesso para ter que pagar hotel, passagem aérea ou passagem de ônibus, né, o deslocamento, isso atrapalha bastante. Então, isso foi um dos motivos. Outra coisa, às vezes a data não bate, né, às vezes tem alunos que eu tenho contato que me pedem o curso de formação, lá pede o curso de gestante, e aí a gente acaba... eu tenho tal dia 30 de janeiro, essa data, infelizmente, eu já tenho a minha pós, né, já tenho outras coisas, e aí, eu não posso nessa data, eu vou ter que esperar uma próxima, até lá, já estou com dúvida, não consigo atender as gestantes, né, e um outro fator, tiveram muitos pedidos, mas muitos pedidos mesmo, nos últimos 3 meses, que a gente teve o contato aí com o pessoal, por volta de umas 4.000 pessoas, né, que deram retorno para a gente, e muitas mesmo pediram se tivesse a possibilidade do curso se transformar em online, tá? Então, isso mesmo que vocês escutaram, a gente transformou
o mesmo curso, com o mesmo conteúdo que a gente tem no presencial, a gente transformou ele online, gravado em 3 câmeras, né? Na verdade, ele vai ter uma vantagem a mais, né? Que você vai poder ver quantas vezes você quiser, de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer país, tá? Então, assim, eu fiquei bem feliz, achei bem interessante, né? Uma ideia onde a gente tem que continuar aí com a tecnologia que tem avançado bastante e eu vou conseguir atingir muito mais pessoas, né? Essas pessoas que têm essa dificuldade de acesso vão conseguir ter acesso agora ao curso online, tá? Então isso foi bem legal, vai facilitar para vocês terem acesso a essas informações e conseguirem ter bastante segurança na hora de trabalhar com essas gestantes, né? Então quais são as vantagens? Por que eu devo fazer esse curso online? Eu vou conseguir estudar quantas vezes eu quiser, né? Às vezes eu faço curso presencial e esqueci, não absorvi todas as informações, na hora eu tinha saído e não consegui pausar, né? Lá a professora falando, então eu tive que sair, eu não perdi aquela informação que era de extrema importância, né? Então eu posso rever quantas vezes eu quiser, se vai ser no tablet, no computador, se eu tiver, onde eu tiver o acesso pela internet, eu consigo ter acesso ao curso, né? As 3 câmeras vão conseguir como se você estivesse se movimentando na sala, como se você estivesse tentando olhar de outros ângulos o exercício, para eu realmente conseguir entender aonde que eu tenho que tomar o devido cuidado, né? Uma outra vantagem assim, sensacional é o investimento, né? Porque eu não tenho que pensar só no investimento do curso, eu tenho que pensar que é um dia meu, né? O nosso curso que são 8 horas presenciais, né? Que é um dia meu que eu vou perder lá para ficar disponível. Se eu tiver que viajar, eu tenho que perder mais um dia, depois para voltar, né? O custo de hotel, o custo de passagem, acaba sempre encarecendo. E na verdade esse online vai ter essa vantagem a mais, que além desse custo menor, eu consigo assistir por módulos, né? Ele vai estar separado, então eu consigo, cada dia que eu tiver um tempinho, eu recebi e-mail de pessoas que só tem tempo de madrugada, que só tem tempo domingo à noite, então eu consigo assistir em qualquer momento, tá? Nesse curso tem um módulo exclusivo, né? Com dicas de pós-parto que não tem no curso presencial, tá? Então, esse módulo a mais, vocês vão estar junto com um e-book falando também de Pilates no pós-parto, tá? Bem legal para vocês, que as pessoas que fazem o curso presencial não terão acesso, tá? Vocês vão receber atualizações gratuitas, né? Por exemplo, a apostila, a gente faz uma impressão de um número de apostilas e ela acaba tendo algumas alterações que a gente não consegue fazer para uma próxima turma. E vocês estarão sempre com esse livro digital atualizado, tá? Outra coisa também que a gente vai disponibilizar para vocês são 4 pôsteres em altíssima qualidade para que vocês coloquem, né, no lugar de preferência, que possa imprimir de qualquer tamanho e fique numa resolução bem legal para que vocês coloquem no estúdio, onde preferir. Legal? Pessoal, tem umas perguntas aqui que está chegando. Como é que vai funcionar, né? Como é que vai fazer para acessar esse curso? Então, vocês vão ter um login e uma senha, tá? Para acessar, e lá vai ter todos os vídeos dividido por módulos, né? Para vocês assistirem quantas vezes quiser. E além disso, os materiais extras, o livro digital, né? Os pôsteres, né? Isso tudo, esse módulo a mais, tudo vai estar lá disponível para vocês, tá? Se tiver dúvidas, como é que eu faço, né? Vou perguntar para quem? Vocês vão perguntar lá no próprio site, lá tem o meu e-mail que vai estar disponível também, né? Então a gente vai ter uma forma com webinários ao vivo, né? Para responder essas dúvidas mais frequentes. Vou disponibilizar para vocês alguns vídeos que estarão gravados com ideias de exercícios, com ideias de adaptações, tá? E aí, através mesmo do próprio site, quando vocês enviarem as dúvidas, eu vou responder para vocês, tá? Outra pergunta aqui que está chegando é com relação a se tem apostila, o livro. Sim, né? E como eu já tinha falado para vocês, entre as vantagens tem, e ela vai ser atualizada sempre, que eu vou colocar gratuitamente para vocês baixarem essas atualizações. Outra pergunta. Se precisa estar conectado, sim, sempre vai precisar da conexão da internet, tá? E outra pergunta que eu também já tinha falado para vocês é com relação a acessar do celular, claro, celular, tablet, computador, né, de outra pessoa, sem problemas, tá?
Outra pergunta aqui, por quanto tempo vocês vão ter esse acesso? Por 5 anos, você vai ter 5 anos, você vai ter acesso para ver e rever quantas vezes vocês quiserem ver os conteúdos, tá? Então vai ficar disponível para vocês esse conteúdo. Às vezes vocês fizeram, né, o curso e não trabalharam com gestante logo em seguida, e aí talvez tenham esquecido alguma coisa, tem esses 5 anos para conseguir acessar, tá? E a diferença do curso presencial, né? Algumas pessoas mandaram essa pergunta também. Em questão de qualidade, nenhuma. É exatamente o mesmo conteúdo, tá? Só que a gente não vai gravar mesmo um curso acontecendo, porque vai ficar bem melhor com essas 3 câmeras, né? Realmente num estúdio preparado para que vocês tenham uma boa resolução de imagem e de som, tá? Então, com certeza, ela vai ter uma vantagem a mais do curso presencial, tá? Porque eu vou conseguir visualizar desses momentos diferentes, tá? Vou poder pausar, olhar quantas vezes eu precisar. Legal? Bom, acho que chegando mais nenhuma pergunta aqui. Valeu, galera. Muito obrigada, tá? Fiquei muito, muito feliz que vocês ficaram até aqui, tá? Gostei bastante de ter essa experiência aqui com vocês, desse aulão. Então, entrem lá no site que tá aí para vocês, façam a inscrição, manda o e-mail. Se tiverem dúvidas a mais, eu vou responder para vocês. Alô? Um beijo para vocês. Até mais.